Bom, vou começar só falando que esse vídeo é a minha opinião somente, a minha caminhada. É como eu cheguei na minha linha de raciocínio sobre a verdade. E eu espero que ajude alguém. Você não precisa concordar comigo, você pode ter seus questionamentos no que eu digo, mas eu não sei, estou fazendo isso na esperança de ajudar alguém. Eu acho que teria me ajudado se eu tivesse visto isso enquanto eu estava pensando. Eu passei muito tempo pensando sobre isso. Enfim, não quero nem ouvir a opinião, não vou nem ver a opinião de ninguém. Se isso for te ajudar, que te ajude. Eu só espero que você assista o vídeo. Não precisa questionar o que eu estou falando. Eu não sou o detentor da verdade. Sou somente mais alguém tentando achar o que é correto. Bom, estou fazendo um vídeo para tentar ajudar alguém. Talvez eu consiga com a minha experiência com isso, né, nesse assunto, e eu vou estar falando aqui. Primeiro que todo mundo tem dúvidas, as dúvidas são comuns. Todo mundo pensa, o que é correto, o que eu tenho que fazer, e a busca da verdade, né, que vem com essas dúvidas é o que nos move na vida, enfim. Ninguém se sustenta somente com bobagem. Todo mundo, a algum ponto, questiona a verdade. E hoje em dia ficou um negócio complicado. A busca, porque a verdade não é individual, né? Se existe uma verdade, como ela existe, né? Ela é única. Existe uma verdade absoluta. Você traz um ponto, se você, como ser humano, olha para algo e pensa, isso é mais correto que isso, é, você é falho, né? Então você não consegue saber a verdade, mas como nós já diz, na nossa natureza já temos essa distinção de algo mais correto e algo mais errado, a verdade existe. Então, nesse sentido, a verdade absoluta é algo provavelmente, com certeza, inalcançável pelos humanos, mas a gente consegue tentar ter essa dimensão, pelo menos, para não viver em ignorância. E nisso surge a ciência, né? Porque é a tentativa dos seres humanos de explicar. Mas aí eu trago um ponto que a ciência, porque ela virou uma loucura, né? Recentemente, porque a ciência é tratada como verdade absoluta, não como uma teoria. Toda a ciência é baseada em teorias. Tudo, basicamente, que a gente faz, se você voltar, são em teorias que a gente não consegue refutar, né? Porque é o que a gente acha que está certo, mas também não conseguimos dizer que é 100% certo, a gente não sabe, é uma teoria. Enfim, e eu trago o exemplo da biogênese, que é uma coisa que foi refutada pelo Louis Pasteur em 1826, e nisso eu relaciono ela com o Big Bang, porque o início de tudo, então, foi meio que uma biogênese, né? Do nada surgiu tudo. E isso é impossível. Se você começar dizendo a explicação, que provavelmente é a explicação mais difícil de como originou as coisas, como originou o universo, você fala que veio do nada, então pronto, você tem que partir do princípio que a biogênese pode ser verdade. Mas porque que do nada se surge algo. Mas não é bem assim, né? Isso é meio que um absurdo, né? Você falar que o mundo surgiu do Big Bang. A gente é ensinado isso na escola, eu acho que talvez ninguém pense direito sobre isso, mas é um absurdo. Como que do nada deu uma explosão, sabe? Do nada. Aí surgiu tudo, sabe? Aí foi juntando as coisinhas, sabe? Um negócio incrivelmente absurdo que a gente não conseguiu nem observar. É uma teoria totalmente vaga, mas que é tratada como verdade absoluta. Tá, é a teoria mais aceita? É a teoria mais aceita, uma teoria cética, mas aceita. Então eu trago a explicação de tudo, é Deus. Muitas pessoas não vão gostar disso, porque muitas vezes a pessoa não quer acreditar em Deus, porque isso vai contra a verdade dela. Mas, se você realmente quer buscar verdade, a sua vontade, o que você viveu e a sua cultura não importam, porque isso tudo pode ser uma mentira. Agora a verdade absoluta tá lá e a gente tem que buscar ela. E Deus é uma ótima vertente, né, para iniciar, por exemplo, sua pesquisa atrás da verdade. Porque, como citado antes, o Big Bang é inquestionável que uma mente inteligente, algo inteligente, que criou, porque o caos não cria ordem, e estamos em uma ordem enorme, pode pesquisar sobre números matemáticos, a chance de surgir a vida, pesquisem sobre isso, a chance, o número que é considerado impossível na matemática, e qual que é a chance de surgir a vida, do zero, né? Enfim, e depois tirem suas próprias conclusões, e eu trago Deus, enfim, eu vou continuando sobre isso, e falando sobre que tem várias explicações, né? Várias teorias, várias coisas que aconteceram sobre Deus. E a religião é para isso. Eu não tô falando de mitologia, não tô falando sobre algo criado para suprir dúvidas, não. A religião surge a partir de algum evento. Ela não é igual à mitologia, como virou discursinho de moda hoje em dia, né? Enfim, a religião é diferente. Ela surge a partir de algum evento que cria uma crença ali, e os seguidores dessa crença são a religião. E, sobre as religiões possíveis, temos as maiores religiões que existem aí, e como Deus está aí, provavelmente a religião dele provavelmente é uma dessas, né? E já que tudo acontece
por, pela permissão de Deus, então a verdade tem que ser acessível. A gente tem que conseguir chegar na verdade. Como diz um versículo da Bíblia, busque a verdade, você achará. E eu vou trazer aqui um exemplo de um advogado, o nome dele eu esqueci, Lionel, que o nome dele é Sir Lionel Luckhoo, e ele foi um advogado considerado um dos melhores da história. Venceu 265 casos de assassinato seguidos, de acordo com a Wikipédia, né? Enfim. Mas ele era um ateu cético e não concordava com a teologia cristã. E ele foi atrás. E ele chegou à seguinte conclusão: é inegável a ressurreição de Cristo. Isso também é por historiadores. E você traz aí: se Cristo renasceu, se Cristo teve sua ressurreição, o cristianismo é verdade. Todas as religiões grandes, o judaísmo, o islamismo, o budismo, trazem sobre Jesus, mas cada um tem sua versão de Jesus. É fácil. Você adaptar para o jeito que você quiser. Para você falar de algo, por exemplo, o islamismo 600 anos depois de Jesus, 500, 600, falar sobre Jesus é fácil. Só que criando a sua própria narrativa. Além de que a Bíblia prediz, né, que podem surgir falsos profetas a partir de até anjos caídos, que é literalmente como o islamismo surge. Que ele Maomé entra numa caverna e um anjo força ele. Mas vamos continuar falando do Lionel com os fatos religiosos. É, e ele traz. Ele então se converte, passa de um ateu tentando fazer de tudo para refutar para um cristão. E isso acontece pouco, né? Geralmente só no cristianismo. É, então, também os santos, os apóstolos, os milagres evidenciam a ressurreição de Cristo. Santo Agostinho era cético também, era maniqueísta, se eu não me engano. No livro dele, ele fala sobre a conversão dele, livro muito bom. E ele traz sobre que como é viver em Cristo, como as maravilhas de Cristo, o milagre de Fátima, o maior milagre do século XXI. O que você tem a falar sobre isso? Maria aparece para 3 pastorinhos e diz o que vai acontecer e acontece para milhares de pessoas. Isso é um fato, isso não é uma dúvida. Aconteceu. Só que agora você vai engambelar como que isso aconteceu. E também, né, trazer a questão dos apóstolos. Os apóstolos morreram por isso, né? Ninguém morre por uma mentira. Os apóstolos, todos, menos João, né, que morreu de velhice, recebeu as revelações do Apocalipse, morreram pela sua fé. Eles viram Cristo morrer, depois viram ele aparecer para eles, viver um tempo com eles, e nisso surgiu o cristianismo. É, enfim, eu trago agora o papel do que é mal. Aí a gente já define o que é bem e o que é mal. O bom é Deus, o mal é quem é contra Deus. O mal não é contra curar uma doença, muitos argumentos de religiões, mas fui curado. O mal não é contra isso, o mal é contra Deus. Porque se ele te curar e no final você estiver contra Deus, você não vai ser salvo. É isso que ele quer. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, amado por Jesus. Se você ficar longe dele, você não vai ser salvo. Você escolheu não ser salvo. Não é uma questão de punição também. Muitas pessoas falam sobre isso. Eu convido sobre o cristianismo em si, vocês a pesquisarem porque vem vídeos sobre o Stuart Neckley e o Cliff Neckley. São dois, um pai e um filho que falam muito sobre Deus, são cristãos ortodoxos americanos. Pesquisem sobre pessoas que realmente estão falando. Não olhem para as pessoas que estão tentando refutar o cristianismo, porque eles vão estar usando de vontades. A pessoa vai estar falando da vontade própria, a pessoa vai estar falando de cultura para tentar mostrar que é errado, ou tentar te colocar contra o que o cristianismo faz. Mas, como já falado antes, se for verdade, não importa o que você pensa. Só importa você tentar falar, tá, então o que é a verdade por fatos que aconteceram, tirando o que eu acho, enfim. Então, se você pega esses fatores, você, eu convido você a pesquisar, eu convido você a olhar sobre o cristianismo, olhar sobre os detalhes, porque você vai se surpreender. Não tem outras coisas. Se você for olhar com, eu não aceito isso, não sei, então você está criando o seu próprio Deus. Se você não aceita que as coisas que estão na Bíblia, você cria o seu Deus. E eu convido você a olhar sobre isso, pesquise. Não vire a sua cara a Cristo e pense que a verdade você vai achar em você mesmo. Você não vai. Ninguém nunca achou. E eu convido você a sempre estar buscando isso. Outra coisa impressionante quando tem uma pessoa possuída. Outra coisa, você não acreditar em possessão, em mundo espiritual, que mundo que você está vivendo, porque pode não ter acontecido com você, mas muitas pessoas já vivenciaram isso. Não ia surgir do nada e com tanta frequência. Se fosse mentira, pelo menos as pessoas acham. Pode ser mentira, mas as pessoas vivenciam aquilo e acham que é verdade. Enfim, se a pessoa estando maluca ou não, muitas pessoas então estão malucas desde o início do mundo. E então aí você acha o que você quiser. É, e pensando nisso, quando tem um exorcismo, você leva para onde? Para a igreja católica ou para a mesquita? Para a igreja católica. As entidades ruins têm medo de Jesus, têm medo de Maria, não tem medo de mais nada. Você precisa pronunciar o nome do único e verdadeiro Deus para se livrar das coisas ruins. Eu citado isso anteriormente, dá uma olhada também no que as outras religiões falam sobre Jesus. Eles aceitam tudo que Jesus fala, mas recusam que ele é Deus. Que é a única coisa que os demônios não querem que você acredite. Pois ele não é contra o bem, ele é contra Deus.
Pensa nessas coisas. Sempre pensa nisso. Sempre busque a verdade. É, você não vai racionalizar a verdade, pois tu não tens a capacidade disso. A gente não tem a capacidade de nem explorar o nosso próprio planeta, já mostra que nós somos incrivelmente falhos e é uma das coisas mais tratadas na Bíblia. Não tem religião mais bonita, mais humilde, com uma fé mais forte e que um Deus morreu por amor a ti. Não tem. Não tem igual ao cristianismo. Você pode até tentar engambelar, mas não dá. Se você estiver inclinado a achar que matar outras pessoas, coisas, pecados, enfim, são passíveis em algumas situações, então você está refutando o cristianismo por questão de opinião. Eu convido você a pesquisar os fatos. Procure, pesquise. Vá atrás. Não de coisas duvidosas. Vá atrás de fontes confiáveis, coisas que são mais. Que todas as pessoas sabem, que são mais críveis. Por exemplo, assim, todo mundo sabe o que é a Bíblia. Todo mundo sabe que Cristo, Jesus existiu. Tem pessoas que duvidam, mas é meio que um senso comum. Então, não vá por coisas tão. Caminhos tão tortuosos. Como Jesus disse, o caminho tem que ser estreito e reto. Você tem que se blindar das tentações do mundo, pois o que vem do mundo, não pertence a Cristo. Somente quem crê em que Cristo terá a vida eterna. É, eu convido vocês a sempre pesquisarem isso, sempre estejam em Cristo. E fazer uma oração no final aqui, para quem estiver vendo isso por acaso. Meu Deus, eu oro que, em nome de Jesus, todos que estejam vendo esse vídeo sejam tocados pelo Espírito Santo e pensem em ti e deem uma chance para ti, pois tu és humilde e tu és a nossa salvação. Muito obrigado por tudo, eu agradeço por esse tempo, agradeço por tudo. Amém.